Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Atos capítulo 18, verso 18. Amém? Atos 18, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos seus irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, ministre nos nossos corações, que a tua palavra venha recair como uma semente fértil dentro de nós, e que o teu poder, ó Pai, exale sobre este lugar, para que a tua glória seja manifesta através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no seu lugar. A gente tem falado esse mês muito sobre jejum, né? Quem tem acompanhado os cultos aí, 2 semanas atrás, a gente começou a falar sobre jejum. E aí os 2 domingos também, o pastor falou muito sobre jejum. E hoje, né, a gente já está na 3ª semana aí do jejum. Quem está jejuando aí, dá um glória a Deus. Eu tenho certeza que aqueles que estão desde o começo aí estão alegres, não porque está acabando, alegres porque estão fazendo, amém? A gente fica muito feliz de fazer um jejum, né? E principalmente quando é um jejum congregacional, né? Onde vários irmãos fazem, né? Depois muitos vão compartilhar, né? Coisas aí que experimentaram ao longo desses dias, né? E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas ainda para fazer nesse restinho aí, né? Fica com o coração ansioso, porque o Senhor ainda vai fazer muito mais do que Ele já fez. Amém? A gente viu muito sobre jejum esses dias, né? E hoje eu queria falar um pouquinho também sobre 3 coisas que podem ou não caminhar juntas, né? Então hoje eu vou falar sobre votos, propósitos e jejum, né? E essa mescla de coisas, elas vão te fazer buscar a Deus a um nível mais profundo, né? Então são ferramentas que tem disponível para mim e para você, para a gente buscar a Deus em um nível mais profundo. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, né, coisas que a gente valoriza, a gente geralmente faz elas com mais intensidade. Coisas que você ama, você dá mais importância, né? E aí eu vou citar algumas delas. Você pode, por exemplo, amar uma pessoa, né, e você dá muito valor a essa pessoa porque você a ama, né? Você pode amar o que você faz, por exemplo, o seu trabalho, né? E você dá muito valor no seu trabalho porque é uma coisa que você gosta de fazer, né? E quase sempre, né, principalmente quando a gente se fala de relacionamentos, por exemplo, né, quem, né, é casado e já namorou aqui, sabe que no início do namoro tudo é mais intenso, né? Você quer ver mais a pessoa, né? Você fala mais vezes que ama a pessoa, né? Na hora de ir embora, eu te amo. Não, eu que te amo. Eu te amo. Não, eu que te amo mais. E vai, né? Aquela coisa, né? E com o passar do tempo, esse amor ele começa a não ser somente palavras, né? Ele começa a se tornar ações, né? E aí, né, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? A gente deixar de falar também, porque no começo a gente falava, né? E aí depois com o tempo a gente acha que só as ações já basta, né? E não, né? A gente tem que manter aquela paixão do início ali, né? E assim também a nossa vida com Deus, né? A nossa vida com Deus no início, geralmente tudo é mais intenso. A gente quer fazer mais, a gente quer correr, né? A gente participa do ministério, quer entrar em mais um e quer fazer. E aí com o tempo a gente vai se acostumando a ser um cristão, né? E aí é onde que entra o perigo do se acostumar, né? Igual no casamento, o perigo do se acostumar, né? Agora eu já sou casado, né?
E aí tá tudo tranquilo agora, né? Não precisa nem escovar os dentes para dormir, para quê? Não é assim não, né? Ai, ai, hein? Então, a gente vai deixando, né, o dia a dia se tornar mais comum, né? Nossa vida se tornar mais comum. E aí eu te digo uma coisa, né? Como eu disse aqui no início, a gente valoriza algumas coisas mais que outras, né? E eu te pergunto, como que está a sua agenda de importância hoje? Pensa aí com você mesmo. Como que está a sua agenda de importância? O que você tem valorizado mais e doado mais tempo na sua vida? E aí, eu vou te ajudar a pensar aí um pouquinho nisso. Quais são as suas prioridades durante a semana? Você tem que trabalhar, beleza? Você tem família, né? Como é que tem sido seu tempo com a sua família? Aí você tem a igreja, tem Deus, tem o reino. Como é que tem sido o seu tempo para o reino? Vai pensando nessas coisas e se autoavalie. Dê uma nota para isso, de preferência, aí na sua mente. Eu te pergunto isso porque normalmente a gente hoje está vivendo num contexto social que a gente começa a falar que não tem tempo, né, para fazer as coisas. Não tem tempo, né, a correria, né? Às vezes aqueles que dezembro de 2023 falaram assim, esse ano eu vou fazer academia, né? E aí quando vê, já está terminando março e ainda não começou, né? Mas é porque não tem tempo, né? A gente sempre dá essa desculpa. Só que as coisas que a gente quer fazer, a gente dá um jeitinho de ter tempo para elas, não é verdade? Então, a gente arruma um jeitinho e faz algumas coisas. E algumas a gente vai deixando de lado, por quê? Porque normalmente a gente acha que essas coisas não são tão importantes, né? E aí a gente se organiza com as mais importantes. Isso é muito bom, desde que você saiba a importância de cada coisa, né? Aí que está o perigo. Por quê? Porque você tem que entender primeiro que o reino de Deus e o seu reino são em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, vamos elencar aqui em ordem de prioridade. Então, Deus e o reino em primeiro lugar. Depois a gente vai encaixando as outras coisas, né? Família, emprego, porque a gente precisa trabalhar, a nossa saúde, e aí depois o lazer. E o problema é que muitas das vezes a gente quer encaixar o lazer na frente disso tudo, às vezes. Não é verdade? Quantas vezes a gente, às vezes, deixa de, por exemplo, ler a Bíblia, mas assiste uma série na Netflix. E às vezes você passa a semana inteira, né? Eu até te faço pensar isso hoje. Quantos minutos de série, de filme, de rede social você usou semana passada? E quantos minutos você leu a Bíblia ou orou semana passada? E responda isso para você mesmo e você vai perceber que tem hora que a gente coloca o lazer na frente de Deus. É um grande risco. É um grande risco, porque você começa a colocar coisas na frente de Deus achando que elas são mais importantes, mesmo que inconscientemente, né? Porque eu acredito que ninguém conscientemente vai falar assim, não, hoje eu vou assistir filme porque é muito melhor do que ficar com Deus. Ninguém vai pensar isso assim, do nada. Mas é mais normal a sua carne te chamar para fazer coisas dessa terra do que coisas do céu, coisas espirituais, né? E nessa noite eu quero te fazer pensar isso um pouquinho. Por quê? Para que você coloque Deus no devido lugar dele. Coloque o reino dele no devido lugar dele, que é primeiro, né? Quando a gente vai olhar para as tábuas da lei, que foram escritas pela mão do próprio Deus e entregues para Moisés, o maior mandamento é amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Isso não mudou, porque quando Jesus no seu sermão foi dar também os mandamentos dele, ele reforçou isso, né, que a gente deveria amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Então a gente precisa colocar Deus no lugar dele e depois vir encaixando as coisas na medida do possível. E por vezes você vai precisar substituir coisas da sua rotina, é normal. Você precisar às vezes perceber que, por exemplo, você precisa, vou elencar aqui saúde, como eu citei aqui, né? Talvez você precisa deixar de fazer alguma coisa que você está fazendo durante a semana 1 hora
tirar essa 1 hora daquilo que você está fazendo que não é tão importante assim e colocar 1 hora para você fazer uma atividade física. E correr, né, fazer um exercício ao ar livre. Não precisa pagar uma academia para você fazer alguma coisa, né? Isso eu estou citando a saúde aqui, mas isso serve para tudo, sabe? Como é que está seu tempo com a sua família, né? Você tem tido um tempo de qualidade? Você tem tirado tempo para falar das coisas do alto com a sua família e ter lazer com eles também, né? Ou você tem trabalhado demais e não tem conseguido tirar tempo, né? Então a gente precisa ir se organizando. Eu falava isso com os adolescentes domingo agora na EBD, com os jovens na verdade, que tem hora, que tem coisas que às vezes está ocupando muito espaço ou está até ocupando um lugar errado nas nossas vidas, por exemplo, o trabalho, será que a gente não está na hora da gente se inconformar e falar assim, não, eu preciso orar mais para Deus mudar essa situação, para que o reino dele ganhe com isso? Né? Às vezes chegou a hora de você orar e pedir para Deus, falar assim, ó Deus, eu preciso de mais tempo, só que se eu trabalhar menos, eu vou ganhar menos. Então eu vou fazer o seguinte, como um ato de fé, eu vou trabalhar menos e o Senhor vai me dar, por exemplo, o empreendedor vai me dar então oportunidades melhores para que eu prospere e fazendo menos aquilo que eu faço, né? E você que trabalha registrado, né? Você pode esperar às vezes de uma situação se mover e o seu horário de trabalho mudar. Nada é impossível para Deus, amém? Você pode, por exemplo, ou trocar de emprego, Deus pode te dar algo melhor. Mas você precisa entender uma coisa, né? Quando você pedir essas coisas para o Senhor, coloque as coisas elencadas na sua vida, coloque prioridade nele, depois vai encaixando as outras coisas, sua família, vai encaixando tudo no devido lugar. E eu tenho certeza que Deus vai te fazer avançar de forma incrível. Então, né, como eu disse, a gente vai falar dessas três ferramentas que nos fazem ir mais profundo, né? E aí a gente vai usar de linguagens aqui para você entender o que cada uma delas é e como que você pode fazê-las, amém? Então a gente vai falar das três, e aí as três elas vão fazer duas coisas na sua vida. Elas vão alavancar a sua fé e vão te fazer ter mais intimidade com Deus, né? Então eu te pergunto, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o voto. O que é um voto? Pensa aí, você sabe o que é um voto? O que é fazer um voto ao Senhor? E eu te respondo isso, né, com uma frase aqui, né? O voto é uma promessa para alguém ou para Deus que você fará se alcançar alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Se você falar assim, por exemplo, Deus, se eu conseguir entrar em tal emprego, por exemplo, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate, para aqueles que gostam muito de chocolate, né? Eu já vi uma pessoa fazer um voto, né, uma mulher, de ficar 1 ano sem pintar as unhas, se ela conseguisse alguma coisa. Então as mulheres aí que gostam aí da estética das unhas, né, é difícil, né? Ficar 1 ano sem pintar a unha. Então o voto basicamente é isso. É você se propor a fazer alguma coisa se você conseguir ganhar alguma coisa. Isso pode ser de alguém ou pode ser para Deus, né? E aí um voto muito conhecido na Bíblia é o voto de Ana, né? A oração de Ana foi o seguinte: Deus, eu não posso ter filho. Se eu tiver, o meu filho vai ser seu para sempre, vai ser consagrado para o Senhor. Então essa foi a oração de Ana. E aí ela conseguiu, né? E o filho dela foi consagrado a Deus. Ela cumpriu o voto. A gente acabou de ler aqui agora, né, em Atos 18, que Paulo raspou a cabeça por causa de um voto que ele havia feito, né? Então é um outro voto. Eu vou falar alguns votos aqui para vocês verem na Bíblia, mas não precisa abrir para a gente ir seguindo, né? Eu vou ler os versículos para vocês aqui. Salmos 65:1 diz assim, ó: o louvor te agrada em Sião, ó Deus, e os votos que te fizemos serão cumpridos. Salmo 50:14 diz assim, ó: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Salmo 61:5 diz assim, ó: pois ouvistes os meus votos, ó Deus,
e deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Tem um outro voto, eu quero até ler isso com vocês. Abre sua Bíblia em Atos 21, 20. Um voto também conhecido. Atos 21, 20. Vai dizer assim, ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Verso 21. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Então estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que continua vivendo em obediência à lei. Então Paulo também fez um voto junto com esses irmãos. Eles estavam procurando matar Paulo lá, nesse momento da caminhada dele, e aí eles fizeram esse voto em conjunto para que isso não acontecesse, e Paulo ele tivesse a proteção divina. Então, um voto não é um juramento, e você não é obrigado a fazer. É algo a mais que você pode fazer para ganhar alguma coisa. Então, você pode usar do voto, por exemplo, para fazer um voto para tentar converter um parente seu, por exemplo. Eu estava lendo um livro, ainda estou, mas estou terminando ainda de lê-lo, que fala da oração intercessória, e o autor ele fala muito sobre a oração para pedir o Espírito Santo que paire sobre uma situação ou sobre uma pessoa, e a gente vai ver histórias de pessoas que oraram anos, para que um parente, um filho, se convertesse. E aí o livro ele dá diversos testemunhos, das histórias acontecendo depois, o Espírito Santo se manifestando de forma grandiosa. Então talvez chegou o momento de você fazer um voto, por exemplo, de orar 1 hora, 30 minutos todos os dias por uma coisa, uma pessoa, uma situação que você não tem visto se desenrolar. Quem sabe está dependendo de você mesmo dar um passo aí de fé, e começar a clamar por uma coisa, fazer um voto e o Senhor abrir as janelas do céu e se fazer cumprir essa coisa na sua vida. Então a gente precisa entender que essas ferramentas elas não são lei, não são mandamento, mas elas nos ajudam a ir além do que a gente tem experimentado na nossa vida comum. Você pode viver uma vida simples a vida inteira, fazer seu básico, ler a Bíblia, orar, vir aos cultos, e ir para o céu. Mas você poderia talvez ter feito algo além e ter experimentado algo além. E quando você chegasse lá em cima, Deus te falar, você chegou aqui, top, mas você poderia ter ido mais, se você quisesse. Dependia de você. Então algo a mais, respostas extraordinárias, atitudes extraordinárias vão te trazer respostas extraordinárias. Depende de mim e de você ter essa visão, e se mover nisso. O que a gente não pode fazer, dentro ainda desse tópico, é quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa fazendo algo a mais e a gente ficar julgando. Isso a gente não pode fazer de forma nenhuma, porque muitas vezes a gente pode ter um pensamento, que bobeira, fazer isso para quê? E aí além da gente não estar querendo ir além, a gente ainda está julgando internamente, e isso pode ser muito perigoso para nós mesmos. Então a gente tem que sempre se policiar. Nossa vida com Deus ela é individual e cada um de nós tem um propósito, tem uma meta, tem um destino,
Então, cada um de nós precisamos olhar para Deus e perguntar para Ele: o que eu fui chamado para fazer e até onde o Senhor quer que eu vá, Senhor? Eu estou precisando fazer algo a mais? Estou precisando fazer um voto, Senhor? Se eu tiver, me mostra até o que fazer, porque tem vezes que às vezes nem vai vir na sua mente o que fazer, não tem, isso é uma coisa muito individual, não tem como te dar uma receita de bolo. Mas eu tenho certeza, uma coisa eu posso te dizer, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu vou te dizer uma coisa: se você começar a fazer esses algo a mais, você terá respostas também diferentes daquilo que você tem tido às vezes em algumas coisas. Amém? Então tenha isso em mente. A Bíblia ela não tem ordenança para fazer votos, é algo a mais que você faz para Jesus. Mas o sentido de fazer um voto, um propósito, é justamente esse: é se consagrar, é fazer algo que vai além daquilo que a gente está acostumado a fazer, seja por agradecimento ou seja por consagração. Você já ficou feliz, por exemplo, quando uma pessoa te deu um presente sem você estar esperando? Às vezes você não estava nem esperando e aí você ganhou um presente. Muitas das vezes a gente vai fazer coisas só por agradecimento ao Senhor, um voto de agradecimento. O salmista ele vai dizer em Salmo 116 isso: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? A gente não pode dar nada que o Senhor realmente queira, vamos dizer assim só. Mas a gente pode fazer coisas que vão além do cristianismo base, que vão honrar e glorificar o nome do Senhor. Um voto também ele vai ser uma coisa que vai dar glória ao nosso Deus, Então, quando você fizer um voto, eu creio que em nome de Jesus, que você experimente fazer então que você o cumpra, e que sejam coisas com sentido também, Não adianta você falar para Deus assim: Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Isso aí você já tem que fazer, Então não é um voto, As coisas bases do cristianismo, a gente não tem como fazer voto delas. Senhor, se o Senhor me curar dessa doença, eu vou orar todo dia. Não, isso aí você já tem que fazer. Então tem que ser algo que é além daquilo que já é base do cristianismo. Amém? Então a gente falou de votos, Eu quero que você guarde bem: o voto é uma coisa que você faz esperando uma resposta de Deus. E uma coisa importante para finalizar o voto: Deus é obrigado a fazer? Não, A gente faz por fé, E Deus, Ele responde através da nossa fé. Segunda pergunta: o que é um propósito? Então a gente vai agora entender o que é um propósito. O propósito, ele não está relacionado com ganhar nada. Ele está relacionado simplesmente a se aproximar de Deus e se consagrar. Então fazer um propósito é simplesmente você se consagrar e fazer algo para se aproximar mais de Deus, estar mais sensível à voz de Deus. Esse mês o Ministério de Louvor propôs para eles, quem quisessem, estar descalço aqui no altar. Para quê? O ano passado eu fiz isso também. O propósito de fazer isso por um tempo, para que eu estivesse mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu falava isso aqui ontem na oração com os meninos, que o simbolismo de andar descalço no natural, você está andando descalço, por exemplo, aqui, se tiver um grão de arroz aqui e eu pisar nele, eu vou sentir ele, E se eu tivesse de tênis, mesmo que tivesse talvez um caco de vidro, eu dei esse exemplo para eles, eu poderia não sentir, pisar e só escutar o barulho e ir embora, Ou ia sentir porque ele machucou meu pé, Então, você estar calçado te deixa menos sensível a sentir as coisas onde você está pisando. Eu falava isso com eles aqui ontem. Falei, entendam esse propósito que a gente está fazendo de andar descalço não como um sacrifício, nada disso não. Na verdade, pelo contrário, é um simbolismo profético para que você sinta melhor as coisas espirituais. E onde você estiver andando, onde você estiver, você vai estar talvez no seu trabalho amanhã e não vai estar descalço lá, porque você não pode.
mas lá você vai estar sentindo um ambiente diferente, porque você se propôs a sentir o ambiente através desse simbolismo de andar descalço, no momento que você fez, né? Então, é simplesmente para você se consagrar ou se aproximar mais de Deus, né? O propósito. O propósito ele pode ser para você ou para outra pessoa, né? Você pode fazer um propósito, né? Eu já vi pessoas fazer propósito de raspar a cabeça para que uma pessoa secundária ganhasse alguma coisa, né? Espiritualmente falando, aí a gente entra nessa questão também, porque o voto normalmente está ligado com coisas físicas, né? E o propósito não, com coisas espirituais, né? Então você pode fazer um propósito para que uma pessoa seja alcançada de forma diferente com a presença do Espírito Santo, né? Seria uma coisa. Você pode fazer isso para você mesmo. Você pode fazer um propósito para que a presença do Espírito Santo enche os seus filhos, né? Então é uma forma também de fazer um propósito. E você pode fazer o propósito simplesmente, e para mim é o maior motivo de fazer um propósito, por adoração e amor a Deus, né? E aí eu te faço lembrar de uma história da Bíblia, né, que uma pessoa fez uma coisa extraordinária, que é a história de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, né? Ela fez uma coisa que ninguém ali se propôs a fazer, né? Quebrar um perfume muito caro, que equivalia a 1 ano de salário nos pés de Jesus para ungí-lo, né? E aquilo ali, né, foi uma forma de adoração extrema, né? Uma adoração verdadeira, genuína, que não se importava com o que estava custando, que não se importava com o que os outros estavam pensando, né? Uma adoração onde só Deus, né, e ali na forma de Jesus, era aquele que estava recebendo, né? E então era só ela e ele, né? Não tinha mais nada no meio intervindo, né? Então o propósito pode ser para isso também, para que você, né, faça-o de uma forma que adore a Deus de forma mais intensa na sua vida, né? E que aquilo honre a Deus de uma forma mais intensa. Então o propósito também não existe uma receita de bolo, né? Como eu disse, não é obrigatório você fazer. Você pode passar a vida e talvez não fazer um propósito, mas eu te aconselho a não passar uma vida sem fazer, né? Então é um conselho que eu te dou, eu, Jonatas, te dou. Faça, sabe? Você experimenta coisas espirituais diferentes nos momentos que você está fazendo isso. Não por causa do ato em si, né? Mas sim porque você fica mais conectado espiritualmente ali, naqueles momentos que você está fazendo. Você percebe melhor as coisas. É engraçado que, por exemplo, você fazer um propósito desse de andar descalço no inverno, você vai lembrar toda hora que você está descalço, né? Você está andando no frio, né? no piso gelado, por exemplo. E aí, isso é para ser um sacrifício? Não, pelo contrário. Toda hora que você lembrar que está frio, você vai lembrar que está fazendo um propósito. Toda hora que você lembrar do propósito, você vai lembrar de Deus. Toda hora que você se lembrar de Deus, você vai estar vivendo aquilo que realmente Ele quer que nós vivamos. Quer viver em pensamento nele todo dia, toda hora, todo momento. E aí a gente volta a viver aquilo que era para ser desde o início no Éden, né? Adão, ele não se encontrava com Deus manhã, tarde e noite, era só na viração. Mas eu tenho certeza que Adão, antes da queda, ele lembrava de Deus de manhã, de tarde e de noite. Até quando ele estava dando nome lá para os animais, né? Ele lembrava de Deus. Deus criou esse jacaré, mas ele vai chamar jacaré, mas que bicho louco, né? Imagina Adão. Então Adão lembrava de Deus a todo momento antes da queda, né? Por quê? Porque ele tinha, né, o DNA perfeito de Deus. Ele era a criação da imagem e semelhança de Deus em sua perfeição, né? Quer um outro exemplo de propósito? Essa igreja, ela tem um propósito. A gente tem um propósito aqui de toda semana de ceia fazer a semana inteira de oração. É um propósito conjunto, né? E a gente faz isso não porque a Bíblia pede, né, pastor? Está escrito lá na Bíblia que tem que orar uma semana antes da ceia? Não, né? Mas é algo a mais, que é feito de coração para o Senhor, né? E esse algo a mais, a gente pode comparar ele ao casamento, né? Quando você casa, né,
Quem está recém-casado aí, nem tão mais, né, Dena e Sara, recém-casado, mas ainda está, né? Quando vocês casaram, né, não tinha um contrato lá escrito que você ia levar a Sara para jantar uma vez por ano aí, pelo menos, né? Não tinha no contrato escrito que você tinha que dar flor para ela, nem bombom. Não tem nada disso, né? E talvez você pode até passar uma vida inteira sem fazer isso, mas eu te aconselho a não fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o dia que você fizer sem ela estar esperando, você vai ter mais benefícios com isso. E ela vai se agradar muito mais das situações, né? Então, esse algo a mais para Deus normalmente é isso. Você não vai surpreender a Deus, porque Ele é onisciente. Mas eu tenho certeza que quando você faz com um coração agradável a Deus, essas coisas, Ele se agrada de você, né? Quem lembra do nosso amigo Davi, né, que quis construir um templo para Deus? Deus não pediu, Deus não queria que fizesse, Ele que quis fazer, né? E foi um dos homens mais incríveis aí da história da Bíblia, né, chamado o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, porque na verdade a gente sabe que ele pecou, que ele errou, mas era um homem que vivia a vontade de Deus a todo instante, e mesmo quando errava, ele não ficava tentando dar desculpa, né, igual foi com Adão, tentando jogar para Eva desculpa, e Eva tentando jogar para a serpente. Não, Davi, quando ele ouviu que errou, ele só falou: Deus, me perdoa, não retire de mim o teu espírito. E Davi foi um grande homem, né, que honrou a Deus com sua vida, né, até hoje é lembrado na história de Israel, mesmo no meio só dos judeus, né, um homem que é lembrado e que foi muito honrado, né, a sua história. Então foi um grande homem aí que trouxe muitos exemplos bons para nós na palavra de Deus, né? Então, que possamos ser assim também, né? Homens e mulheres segundo o coração de Deus, que faz as coisas para Deus não porque Ele está esperando a gente fazer, não porque é obrigação, mas que a gente faça porque o nosso coração quer agradar ao nosso Pai, né? Você não é chamado a servir num ministério, a fazer o seu propósito só porque você é obrigado, né? Você faz porque você quer agradar o seu Senhor e o seu Pai. Amém? E tem um problema, né? A gente já está quase que terminando essa parte do propósito, mas tem um problema nessa história, né? Então, quem faz não está errado, quem não faz também não está errado, né? O errado, como eu disse, é a gente ficar julgando, igual fizeram lá com Maria, né? Ela lá fazendo a adoração dela, em vez de cada um ficar no seu cantinho ali, né? Judas já puxou o bonde ali, a turma, alguns foi junto, né? Criticando ela por estar fazendo isso, em vez de estar pegando o perfume, vendendo e dando dinheiro para os pobres, né? Então, a gente vê que eles só criticaram a situação, em vez deles, né, simplesmente ficar cada um na sua, né, e falar: não, a vida dela com Jesus é dela, né? Deixa ela fazer. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que possamos olhar para o alvo, olhar para Cristo, e não ficar tentando argumentar ou tentando criticar as pessoas que estão fazendo, sabe? Às vezes a gente vai até ouvir muitos falar: ah, mas fulano faz isso porque ele está no primeiro amor, né? E eu te pergunto nessa noite: quem mandou você, que já tem mais tempo, sair do primeiro amor? Deus não mandou, pelo contrário, Ele quer que você viva o primeiro amor desde quando você se converteu até quando você vai encontrar com Ele, nos ares, no céu, né? Então não deixe isso apagar dentro de você, sabe? Deus não determinou para você viver uma vida comum, não. A partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, você simplesmente falou assim para o mundo: ó, tudo isso aqui é legal, esse mundo é legal, ter um trabalho é legal, ter amigos é legal, só que tudo isso é passageiro. Eu reconheço e sei que Jesus, a eternidade, o reino é que são reais. Esse mundo só veio a existir porque o espiritual existia antes. Antes dessa terra existir, já existia Deus, já existiam os céus, já existiam os anjos para adorá-lo. Ele não precisava de mim e de você. Ele fez para a sua glória, Ele fez para a sua honra, né? E eu disse isso aqui um tempo atrás e repito: Deus criou o universo
só para mostrar para mim e para você que nós somos pequenos perto de quem Ele é. Sabe, o homem fica tentando explicar, o universo está em aceleração, ainda está crescendo bilhões e bilhões de anos-luz. Sabe, se isso estiver acontecendo, eu tenho certeza de uma coisa, vai crescer ainda infinitamente. E não vai chegar do tamanho que o meu Deus é. Porque Ele é maior. Tanto é que a palavra dele vai dizer que tudo isso cabe na palma das mãos dele. Porque Ele é muito maior. Então quando você pensar no universo e ver o que a ciência está tentando explicar, lembre-se de uma coisa, isso realmente pode ser real. Só que só por causa de uma coisa. Porque isso parece tão incrível, mas não é nada, porque é criação do nosso Criador. Então Ele criou tudo isso para nos mostrar que Ele é grande, que Ele é poderoso, né? E você não foi chamado para viver uma vida simples e natural. Se você quer viver assim a vida inteira, tudo bem. Mas se você quer viver coisas sobrenaturais, então pare de viver essa vida natural e comece também a fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias. E você vai colher também o extraordinário na sua vida. É legal a gente pensar nessas coisas porque, por exemplo, o jejum aqui, quando o jejum acabar, né, como eu disse aqui, a gente não fica triste porque a gente está fazendo jejum. Pelo contrário, a gente fica feliz. E quando acaba, vem até uma sensação assim, que não sei se alguém já experimentou assim, nossa, já acabou, né? E aí é engraçado porque, por exemplo, às vezes você está fazendo um jejum de alguma coisa que você gostava de comer, né? E aí quando vê a hora que você sentar para comer aquela coisa, não parece que você vai até fazer alguma coisa errada, né? Você fala, nossa, lá vou comer isso aqui, mas eu não estava comendo já 21 dias, né? E aí aquilo ali vira sagrado, não vira? Vira uma coisa assim, que não era, que por exemplo, vou dar um exemplo do café, né? Se for o café, se alguém está fazendo um jejum de café, né? Você chegava de manhã, tomava o café correndo e ia sair trabalhar, e aí no dia que acabar o jejum no domingo, na segunda-feira, a hora que você sentar para tomar o café, eu tenho certeza que você não vai tomar ele correndo, que você vai orar e falar, nossa Deus, obrigado, porque eu não fiquei, até fiquei na verdade, com vontade de tomar esse café esse tempo todo, mas eu venci, e eu consegui fazer isso para o Senhor. Olha só que coisa linda isso, né? Então fazer jejum é bom demais, irmão e minha irmã. Faça, sabe? Se você não está fazendo junto com a gente, o pastor falou isso domingo, eu repito aqui para você. Começa a fazer hoje, ainda dá tempo. Se você começar a fazer hoje, ainda você tem para fazer quinta, sexta, sábado e domingo. E melhor, faz de chocolate, para você não comer chocolate na Páscoa. Vou te dar esse conselho, se você não está fazendo nada, porque aí você vai deixar uma coisa muito importante que você faria no domingo, faz na segunda, né? Eu não vou atrapalhar as irmãs que vendem chocolate aí não, tá? Mas come na segunda, mostra para Deus que aquilo ali não é mais importante que Ele, não. Sabe, eu estou te dando esse exemplo, mas faz qualquer coisa, mas não deixa de fazer um jejum. Aproveita que mais gente está fazendo, para você não ficar pensando assim, eu estou fazendo sozinho depois, né? Faz agora pelo menos, faz com todo mundo. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer honrar essa igreja por esse propósito. Ele quer honrar essa atitude de glorificar o nome dEle através desse jejum, né? E eu te convido, se você não está fazendo ainda, eu te convido a participar disso junto com a gente, em nome de Jesus. Participe disso. E o último que eu vou falar aqui, né, justamente isso que eu acabei de falar, é sobre o jejum, né? Isso eu vou falar até um pouquinho menos, a gente já falou muito esse mês sobre jejum. Então você acabou de aprender sobre votos e propósitos, e aí eu vou falar um pouquinho agora sobre o jejum, e aí a gente vai encerrar depois disso. Existem 4 formas de fazer jejum, né? Então para a gente que está fazendo jejum de 21 dias, o jejum de 21 dias mais conhecido aí é o de Daniel, né? Que ele comeu só coisas da terra, frutas e legumes. Então ele não comia pão, não comia carne, não bebia vinho. Tem pessoas, provavelmente a maioria aqui, se não todas, estão fazendo esse jejum de forma parcial, né? Então uma forma de fazer o jejum é parcialmente. Horas do dia sem comer, por exemplo, pode ser 8, 12,
né? Se você não pode por causa da glicemia, pode ser menos, só que tem que ser um horário que custe para você também fazer, né? Já foi falado isso aqui esses dias, né? Então não adianta você fazer um jejum de 8 horas que seja de meia-noite às 8, né? Ou de 11 às 7. Esse você já faz todo dia. Então, tire uma refeição do seu dia, né? Tenho certeza que para quem não pode tirar uma refeição, às vezes vai ser difícil. Se você não pode tirar nenhuma, então tire um alimento que você goste, né? Substitua ele. Existe o jejum parcial de horas, como eu disse. Existe o jejum parcial de alimento ou delícias, né? Que são coisas que a gente come todos os dias. Existe o jejum parcial que você só toma água, né? Esse aí é hardcore, né? Principalmente quando é mais de um dia. E aí existe ainda o jejum total, né? Que é o jejum que você não toma nem água, né? Então todo dia, ou o dia inteiro, né? Para quem faz de 24 horas, sem comer e sem beber água. Esse ainda é mais difícil de fazer. E aí eu até elenquei algumas coisas aqui que surgem de dúvidas, né? Sobre o jejum. A primeira coisa que eu te respondo sobre o jejum é: eu devo jejuar? Eu te perguntei lá atrás, né, e te falei, te dei a resposta, que o voto e o propósito você não precisa fazer, é algo a mais. Agora, o jejum, abre comigo lá em Lucas 5,35. Lucas 5,35. Já está até ali. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Agora pode abrir o Mateus 6,16. Mateus 6,16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo, eles já receberam sua recompensa. Só os 6,16 mesmo. Então você vai ver nesses dois versículos Jesus falando, usando, né, aquelas palavras ali, ó, quando vocês jejuarem, né? E o outro versículo ele fala que quando o noivo fosse tirado, eles jejuariam. Agora coloca para mim aquela imagem que eu pedi para vocês colocar. É uma citação do John Wesley. E aí depois eu vou falar sobre isso. Vou pedir para... Olha comigo aquela frase, né? John Wesley disse assim, ó: ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça o que está sendo orientado a fazer. Então, traduzindo isso aí, né? Jesus, ele disse que faríamos. Ele não precisou, tipo assim, colocar lá como mandamento, né? Jejuarás uma vez por semana. Não, Jesus, ele não declarou isso como mandamento, mas ele esperava que a gente fizesse. E aí John Wesley, ele vai fazer essa citação justamente por quê? Porque Jesus, ele esperava que a gente fizesse isso, sem precisar ordenar. Então o jejum, diferente do voto e diferente do propósito, é uma coisa que Jesus, como mestre, espera que seus discípulos façam. Não tem regra, não tem que ser, vai ter que ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Não sei, cada um com Deus. Não existe uma regra na Bíblia, mas existe uma clareza sobre esse assunto. Jesus, nosso mestre, Senhor, espera que nós como discípulos façamos algo que Ele instruiu como fazer. Então, se Ele instruiu como fazer, primeiro Ele fez, né? Então Jesus jejuou 40 dias. Depois, além dele fazer, Ele explicou, né, sobre o jejum, e Ele ainda disse nesses dois textos que a gente leu, que a gente faria por quê? Porque o noivo seria retirado, né? E faria igual foi dito aqui em Mateus 6,16, né? Então Jesus espera de mim e de você que a gente faça um jejum com alguma frequência, amém?
não sei qual, né? Eu vou ser com Deus, mas você precisa fazer, porque é algo que Ele espera de nós para fazer, né? A gente vê pessoas debatendo na internet, né? Tentando criar motivos, falando, mas não existe uma ordem na Bíblia para fazer, né? Como eu disse, como Jesus disse e como John Wesley disse, né? A gente crê que é uma coisa que Jesus espera que façamos. Não é uma ordem explícita, mas é algo que Ele espera que a gente faça, né? Então a gente deve sim cumprir, né, isso que o nosso Mestre espera que façamos. E você, cristão, é chamado a fazer isso. Eu vejo que muitos talvez vão passar uma vida sem fazer um jejum, né, e sendo que poderia estar experimentando algo, como eu disse, né, sobrenatural nas suas vidas, e está deixando de lado por causa da preguiça, por causa da carne, por causa dos desejos, né? Isso que a gente faz, o jejum a gente faz principalmente para subjugar a nossa carne, para mostrar para ela que ela não manda na gente, mas é que é o nosso espírito e o Espírito do Senhor que domina sobre a carne, né? E a gente precisa ter essa convicção e fazer isso. Então, o principal propósito do jejum, a gente falou sobre o propósito do voto e do propósito, né? E agora o propósito de fazer um jejum, ele primariamente é buscar a Deus, né? Então, em qualquer jejum que você faça, o principal objetivo dele é buscar a Deus. Junto com isso vai vir outras coisas, né? Então pode vir um motivo secundário. Você pode fazer um jejum em determinado momento por causa de uma coisa específica, lembrando que primeiramente é para buscar a Deus e depois secundariamente é para fazer alguma coisa na sua vida. E eu vou te dar uns exemplos aqui para a gente já finalizar. Olha na Bíblia alguns exemplos de jejum que tinham como objetivo primário buscar a Deus e secundário alguma coisa, né? Josafá, por exemplo, jejuou em um momento de aflição. Então ele jejuou para que aquele momento de aflição se cessasse. Esdras convocou o povo para jejuar por proteção. Então Israel estava vivendo um momento que precisava de proteção divina e o povo foi chamado a jejuar para que houvesse proteção. Daniel, a gente já falou da história dele aqui, né? Jejuou por causa do povo, né? Então orou e jejuou por causa do povo de Israel. Existia um dia na Bíblia de jejum, né? No Antigo Testamento, na verdade, um dia que os israelitas faziam de jejum nacional, né? Esse dia era um dia de expiação, né, pelos pecados, arrependimento e expiação de pecados, né? Então era um jejum específico para expiação de pecados. Esse jejum ele pode ser também específico nos dias de hoje para vencer pecados, né? Talvez um pecado que tem existido com constância na vida de uma pessoa e ela quer vencer aquilo e não está conseguindo, talvez um jejum seja necessário para vencer aquilo, né? E aí o jejum ele vai ser específico para isso, lembrando que o primário é buscar a Deus. Existe o jejum de consagração, por exemplo, talvez o que muitos estão fazendo aqui esses 21 dias, né? Se consagrar, se fortalecer, né? No Novo Testamento existe um jejum de consagração, por exemplo, que é o de Priscila, né? Eles não estavam vivendo nenhum momento ali de aflição, nem perseguição, mas a Bíblia vai dizer lá na história deles, em Atos, que eles estavam jejuando. Então, o jejum ele pode ter um motivo secundário, e pode ser várias coisas. A Bíblia, né, eu não vou nem citar todos, mas existem vários momentos da Bíblia que vão ser citados vários motivos que o jejum estava sendo feito ali em determinado momento. Mas primariamente era para buscar a Deus. Uma pergunta comum: jejum é só de comida? Esses dias eu vi o Luciano Subirá falar sobre isso num podcast, né, que inclusive é citando aquele livro, né, do jejum que tem aqui na igreja, e ele vai falar que sim, né, que o jejum, a palavra jejum, ela no grego ela é derivada da palavra nestia, né, que é negação ou abstinência de comida. Então, o jejum sim é de comida, né? Igual já foi falado aqui nos cultos anteriores. Posso fazer jejum de rede social, posso fazer jejum de, de me embelezar, né? Não é jejum, é um propósito que você está fazendo secundário ao jejum, né? Então,
Ou se você estiver fazendo, por exemplo, eu estou fazendo jejum de rede social, então você não está fazendo jejum, vamos converter a palavra, você está fazendo um propósito de se abster das redes sociais para se aproximar de Deus. Jejum tem a ver com comida, tá? Então é abstinência de comida. Outra pergunta, precisa ser segredo? O Luciano Subirá falou muito sobre isso também. Não. A gente leu aqui o versículo de Mateus 6, que Jesus estava repreendendo lá os fariseus porque eles estavam fazendo cara de triste, ou às vezes até se vangloriavam de estar fazendo jejum. Então Jesus, ele criticou isso justamente porque a pessoa estava querendo se engrandecer com o jejum. E aí isso que é errado no jejum, é você estar fazendo e querer se vangloriar, ou querer ficar dando uma de coitadinho, Falar, nossa, hoje cheguei em casa e tinha um macarrão e eu não vou poder comer. E aí posta lá no grupo, que macarrão bonito, mas eu não posso comer, estou de jejum. Não pode, Então, não se vanglorie quando você estiver jejuando, mas não tenha medo também de falar que você está jejuando. Eu almoço num restaurante lá em São João, e esses dias eu não estou comendo uma coisa determinada, e aí às vezes eu peço para a pessoa não colocar, e ela me pergunta, mas você não vai comer? Eu falo, não. Ué, mas você quer outra alternativa? Não, eu estou de jejum. Simples. Eu preciso esconder que eu estou de jejum? Não, estou comendo. Aí às vezes fala até uma mentira, Não, estou comendo isso aí não, porque eu não gosto muito, Sendo que gosta. Então, o jejum, ele não precisa ser escondido, mas ele tem que dar toda a glória para Deus e não para você. Amém? Isso está bem entendido, Então, não precisa se preocupar, acho que os crentes, eles, muitos que não entendem isso, têm medo de falar até na família, Aí chega lá escondido lá, entra para dentro do quarto, aí, você não vai comer não? Não, estou com dor de cabeça. Então não tenha medo, sabe? Pode falar que você está de jejum, não tem problema nenhum, só não se vanglorie disso. Os jejuns, inclusive na Bíblia, eles eram convocações coletivas, Vários jejuns na Bíblia são citados lá que eram convocações coletivas, Então o povo sabia que estava de jejum. Eu vi o Luciano Subirá falar sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, é verdade. Por exemplo, como é que ele sabe que Jesus estava de jejum lá aos 40 dias? Porque ele falou, Ele poderia simplesmente falar que estava só orando, mas ele falou que estava de jejum com eles, E foi escrito na história. Então é verdade. Você pode falar sim que você está de jejum. O de Daniel também, um outro exemplo, que todos sabiam, que ele estava de jejum, tanto o chefe lá, do Sinédrio, sabia, como todas as pessoas ao redor ali sabiam que ele estava jejuando. Ele não escondeu nem que estava orando, todo dia. Então não era segredo, E eu finalizo essa mensagem dizendo uma coisa que eu aprendi esses dias, pesquisando sobre isso. Aí a gente vai ver, por exemplo, 2 jejuns muito marcantes na Bíblia, são os jejuns que aconteceram de 40 dias de Moisés e o jejum de 40 dias de Jesus. Foram jejuns que marcaram a história por causa de determinadas coisas que aconteceram, Então Moisés, no jejum de 40 dias, debaixo da presença de Deus, ele desceu com a lei, que foi escrita pelo próprio Deus. E Cristo, Jesus, depois de jejuar 40 dias, depois que ele volta do deserto, ele vai trazer também a sua lei e vai pregar o seu sermão, Então a gente vê que a palavra de Deus, ela vem de forma marcante, ela veio, de forma marcante depois desses 2 momentos cruciais na história, Moisés, aquele que foi o libertador do povo de Israel, Jesus, aquele que foi o libertador de todo o povo, fazendo coisas parecidas com resultados parecidos, que foi trazer a palavra de Deus, a lei de Deus, e os mandamentos, para que hoje nós estivéssemos vivendo isso que nós estamos vivendo, Então foram coisas marcantes na história. A gente vê também Daniel, Daniel, ele recebeu a revelação do fim, de todo o fim, após o jejum, Então as escrituras que apontam para tudo aquilo que ainda vai acontecer,
né, foram escritas depois de um jejum. E aí eu termino essa mensagem te dizendo uma coisa: Deus, Ele tem algo para te entregar a mais daquilo que você já viveu até hoje. Deus, Ele tem algo a mais para te entregar, independente daquilo que você viveu até o dia de hoje, porque Ele tem visto o seu coração, porque Ele tem visto a sua disponibilidade de se entregar mais para as coisas dEle do que para as coisas deste mundo, porque Ele tem visto que você faz tudo que você precisa fazer, mas ainda assim, essas coisas não têm o mesmo valor do que fazer aquilo que você faz para Ele. E muitas coisas do seu dia a dia você faz obrigado, às vezes, coisas da rotina, né? Mas as coisas de Deus, você não é obrigado a fazer, você é chamado a fazer por amor. E eu tenho certeza que o jejum é uma delas. E eu te encorajo a fazer sim, fazer com intensidade, fazer com frequência, não sei qual, que o Espírito Santo te instrua a fazer com a frequência certa para você, para a sua vida, para a sua saúde, mas não deixe de fazer. E eu te pergunto, para a gente finalizar, você quer algo mais profundo de Deus? A resposta desse se você quer, ela só vai depender de uma pessoa, de você mesmo. Se coloca de pé no seu lugar. Se você quer algo mais profundo, você precisa então se preparar para isso. A gente vai louvar um louvor aqui enquanto o pessoal se prepara. Você precisa se preparar para isso. A gente vai ver que para você ir em níveis mais profundos, você precisa se preparar para chegar lá. Você precisa saber nadar para você entrar num lugar que a água já não te dá mais pé. E o jejum, os votos, os propósitos que você vai fazer de hoje em diante, se você já tem feito, você vai continuar fazendo, isso vai te preparar para coisas maiores que virão sobre a sua vida. Amém? Fecha seus olhos, eu quero orar sobre esse motivo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que o Teu propósito se cumpra nas nossas vidas primeiramente, Deus. Segundo, Deus, nós oramos para que a Tua presença ela venha cada vez mais forte sobre as nossas vidas, Deus. Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que a Tua presença flua através de nós cada vez mais. Para que, Senhor, os nossos propósitos, os nossos votos e jejuns, Senhor, venham honrar cada vez mais o Teu nome, Deus. Que eles venham, Senhor, nos aproximar mais de Ti. Que eles venham, Senhor, cada vez nos fazerem em níveis mais profundos, Deus. Oh, Senhor, que a Tua igreja ela entenda, Senhor, que viver uma vida comum, que viver uma vida básica, pode até ser legal, mas que viver uma vida em níveis mais profundos é muito melhor. Que viver uma vida, Senhor, que a nossa entrega faça com que a Tua glória venha sobre nós cada vez mais forte, é muito melhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós clamamos aqui como Tua igreja, que a Tua glória venha cada vez mais forte sobre as nossas vidas, que nós possamos experimentar mais da sensibilidade da Tua presença, mais das coisas espirituais e menos dessas coisas naturais que querem atrair a nossa carne, Senhor. Faça, Senhor, com que Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas. Continue